reais do Estado brasileiro hoje, que é o desemprego. Você sabe que nós temos 12 milhões de desempregados. Então, o que é preciso? Aqui sim, aqui entro nesse tópico. Essa PEC de teto de gastos vai ajudar a compor um cenário que favoreça a criação de novos empregos? Seguramente, porque dá credibilidade ao país, dá confiança. As pessoas percebem, não se fala sempre em cortar na própria carne. O que o governo está fazendo é isso, dizer, eu não vou gastar mais do que aquilo que é arrecado. E olha, o Estado, Mariana, é como a nossa casa. Se você ganha R$2.000 e começa a gastar 3.000, num dado momento você vai dizer, olha, vou parar porque eu não posso gastar R$3.000. Ora bem, nós temos um déficit hoje no Brasil de 170 bilhões de reais. Se você não fizer uns cortes determinados, você fica no déficit. Isso gera desconfiança do mercado. E daí eu digo a você, por que o mercado é importante? Como é que você gera o mercado emprego? É importante? Porque eu vi que com a redução de apenas 0,25 na taxa Selic, a gente economiza só em pagamento de juros da dívida 1,5 bi. Eu pensei, nossa, então por que não corta 5 ou 6, ou 7 ou 10? Então, por que não uma queda maior nos juros da nossa dívida, para a gente pagar menos também, remunerar menos esse capital e compreendendo assim a crítica que algumas pessoas fazem a escolha de onde tirar o dinheiro? É porque você tem que reduzir os juros com responsabilidade. Devagarzinho? Devagarzinho. Mas tão devagar? Não, mas porque o juro é todo mês, né? Todo mês você tem uma reunião do Copom. Não é? Então você tem que ir reduzindo aos poucos, e eu tomo muito cuidado em me manifestar sobre isso, porque, embora o Banco Central não tenha autonomia plena, mas ele tem autonomia operacional. Sim. E no mercado financeiro, se o presidente da República começar a dar palpite do tipo, vamos dizer que eu dissesse aqui, olha, não, precisa aumentar, precisa diminuir 5%, cria um problema no mercado financeiro brutal, gerador até de inflação, que é uma coisa que você tem que controlar. Então, isto vem sendo feito paulatinamente. Mas eu quero dizer a você que para você gerar emprego, você tem que prestigiar o mercado, tem que prestigiar a iniciativa privada. Se você não tiver investimentos nacionais e estrangeiros, se você não tiver a indústria funcionando, o setor de serviços funcionando, o agronegócio funcionando, de onde vem o emprego? O emprego vem disso, as forças produtivas da nação são o empregador, né, o empresário, e o trabalhador. Essas são as forças produtivas da nação. Então você precisa realmente incentivar o mercado fazendo o quê? Dando-lhe credibilidade. Se você não tiver credibilidade do governo, o sujeito não tira dinheiro do bolso para investir. Olha, Mariana, eu fiz várias viagens agora, com vistas até a trazer investimentos estrangeiros para cá. Enfim. Sim, tem uma manchete no Wall Street Journal dizendo que o Brasil estava aberto para negócios. É possível. É possível. E nós estamos abertos a isso, nós estamos o quê? Levando confiança, dizendo, olha, o Brasil agora tem estabilidade política. Além de levar confiança, a gente precisa levar tanto, por exemplo, no caso dos estados e municípios, há muito a guerra de incentivos fiscais. Então, para atrair uma empresa para o seu município, o prefeito diz que não vai cobrar o imposto municipal tal, ou o Estado faz a mesma coisa. Por que tantos incentivos fiscais? O Brasil já não é um lugar para se fazer bons negócios? A gente ainda precisa dar as coisas, oferecer tanto? Não, eu digo a você, aí você está tocando um ponto que é chamada guerra fiscal entre os estados. Né? O sujeito dá uma vantagem aqui para trazer indústrias e empreendimentos lá para o seu estado. Este é um tema que está sendo tratado intensamente ao longo do tempo. E eu penso até que numa revisão do Pacto Federativo, numa reforma tributária, porque a gente fala sempre da reforma tributária, mas talvez uma simplificação do sistema tributário, um dos objetivos centrais é exatamente eliminar a guerra fiscal. Né? Eu acho que você tem razão nesse ponto. Agora também, né, Mariana, nós estamos há pouco tempo aqui, nós vamos fazendo isso paulatinamente, né? E incentivando exatamente o seu programa, nós estamos aqui divulgando exatamente as necessidades do país. Né? Então, veja, quando eu digo nós precisamos incentivar a iniciativa privada, eu não digo por conta própria, não. É porque a Constituição brasileira, as pessoas prestam um pouco atenção a isso, a Constituição brasileira determina o incentivo da iniciativa privada para gerar emprego. Está escrito no texto constitucional, não é? Então, quando nós fazemos isso, veja bem, nós já falamos coisas aqui que é, primeiro, tentar reduzir o déficit público. Sim. Segundo, reduzir
paulatinamente, naturalmente, os juros até para você ver o dado impressionante que você deu, não é? 600 só de 0,25. De 0,25 a gente economiza 1,5 bilhão por ano, mas a gente paga 600 bi de juros da dívida pública, vai pagar. Então isso tem que vir paulatinamente. Agora é interessante com uma confiança, eu dou um dado a você aqui que eu lancei, que eu registrei lá na conferência de óleo e gás na semana passada, quando reuniram-se vários investidores numa promoção da Petrobras. Você sabe que nesse brevíssimo período, Mariana, você veja o que é o mercado, né? A Petrobras, que era uma empresa desajustada, e hoje começa a ficar ajustada, o valor de mercado dela aumentou 145% nesses poucos meses. A Eletrobras ela aumentou se recuperou 200, rapidamente. Rapidamente. A Eletrobras, o valor de mercado aumentou para 245%. O Banco do Brasil, 98%. Isso é fruto do quê? Fruto precisamente dessas medidas que nós estamos tomando. Por isso eu digo a você, eu respeito muitíssimo. O mercado também trabalha muito com emoção, né? Claro. Essa parte de confiança ela é bem subjetiva. Claro. E eu respeito muitíssimo a manifestação da CNBB. Claro, sem dúvida. Mas alguma. existe algum projeto, por exemplo, nessa reforma tributária de algum tributo sobre lucros e dividendos? Nós estamos, veja bem, nós estamos tentando evitar tributo, porque nós já temos uma carga tributária muito intensa. Você veja que se Mas nós o país tivéssemos... é um dos poucos países da OCDE que não tributa lucros e dividendos. Acho que nós vamos cuidar pouco a pouco. Apenas nós temos muita preocupação com a história da carga tributária, porque se nós estivéssemos fazendo esse programa há um ano atrás, nós estaríamos falando da CPMF. Nossa, você lembra que mesmo. a CPMF tomou conta do país, contra, a favor, federações, empresas, etc, etc. Você, depois que eu assumi, não ouviu mais falar em CPMF, porque nós estamos fazendo um corte nos gastos públicos de molde a impedir exatamente a exacerbação, o crescimento da tributação. Não é? Porque então, também o povo brasileiro acho que está tão cansado, tão exausto de ver que só paga a conta, paga a conta, paga a conta. É verdade. É verdade, tem toda a razão. E nós precisamos... Agora também vou lhe dizer, viu, Mariana, essas coisas não se fazem de um dia para o outro. A confiança mesmo é uma coisa que vai aos poucos. Eu, por exemplo, passei 4 meses como presidente interino.